na luta contra as produções de violência, infelizmente, marcas do nosso tempo, marcas presentes ao longo da história, né? Eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho tentado articular para pensar formas de enfrentamento às violências produzidas contra as pessoas não brancas. E aí, o que eu vou falar para vocês tem sido ou melhor, tem sido, né? Tem sido a minha atenção, né? Eu sou um professor de música, sou percussionista, sou da comunidade dos terreiros, tenho buscado, através da docência e da música, produzir formas de enfrentamento. Então, eu vou começar compartilhando com vocês com quem que eu estou falando, tá? Primeira coisa, e isso vai voltar no final. Eu não falo sozinho, né? E essa perspectiva está atrelada a escolher modos de relação com o mundo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que, a partir da discussão que a gente está tendo, que a gente vai ter, que a gente vai conversar, eu quero me colocar em enfrentamento de forma bem intensa aos modos de subjetivação, aos processos de subjetivação majoritários, tá? Produzidos por esse mundo ocidental, pelo mundo ocidental, pela branquitude tóxica, pelo mundo capitalista, pelo mundo liberal, que produz um convite, talvez mais que um convite, né? Um exercício intenso de levar, de empurrar as pessoas a produzir um tipo de eu sozinho, o denominador comum da sociedade, a base do mundo capital e liberal, que é o eu, esse eu gordo, inflado. Esse é um dos meus grandes inimigos, né? Esse eu Instagram que só tira foto do rosto, saca? Nesse sentido, eu tento acompanhar aquelas que nos convidam a ter outros modos de relação com a vida e outros modos de experienciar a vida e que possam nos ajudar a produzir um outro eu. Um eu que é expressão de coletividade, que é expressão de relação, né? Então, a minha fala de hoje, ela é um atravessamento, ela é resultado de um encontro que acontece em diversos espaços, seja no terreiro, seja nos grupos que eu toco de música, seja nas aulas que eu dou, que eu participo, nos grupos de pesquisa, nas trocas, e, em especial, também a partir da minha relação com o meu passado, com os meus antepassados, com a minha família, com a história, né, negra, em especial. Então, eu vou compartilhar com vocês, primeiro, os autores que estão me ajudando a produzir essa fala. O que eu vou trazer aqui é uma composição junto com essas pessoas que têm me ajudado a pensar sobre as questões étnico-raciais e formas de enfrentamento às violências produzidas contra as pessoas negras.
Então, primeiramente, um grande mestre, um mais velho, é o Muniz Sodré. Pensador brasileiro, homem negro, né? Que através do pensamento, da sua produção intelectual, né, tem nos ajudado a pensar, a partir das suas obras, os modos de existência do povo negro pós-descida do barco. Então, do Muniz Sodré, eu estou me alimentando muito de 4 trabalhos. O Terreiro e a Cidade, um livro já antigo, né? Estou pensando junto com Pensar na Go, estou pensando junto com Pensar. Então, Pensar na Go, um outro livro importante. Esses livros trazem o Terreiro e a Cidade a partir da constituição do terreiro, do espaço, da terra, né? Pensar como é que o Brasil, né, a negritude se constitui na relação com esse Brasil que se queria Europa, né? Que se queria outro lugar que não um lugar negro, não um lugar indígena, né? E o Muniz Sodré traz a partir da questão da territorialidade, da terra, do território e do que significam as relações nesses lugares quando eles são reterritorializados, ou melhor, são uma reterritorialização, será que saiu? Né? De África em Brasil e reinventam um modo de ser, né? Um modo negro de ser. Estou pensando, tô junto com Pensar na Go, que é um trabalho que coloca em movimento problematizar a produção de pensamento e lançar olhares, atenção para a produção de pensamento negra, que é mais do que a produção da palavra falada e palavra escrita, e evoca corporeidade, evoca elaboração de questões sobre a vida, elaboração de questões sobre o viver, sobre o estar, étnicas, de sexualidade, de gênero, a partir de referências de entendimentos africanos, afro-brasileiros, né? E faz um contraponto, uma discussão de como que isso se relaciona com a dita chamada filosofia. A Verdade Seduzida, outro livro do Muniz, ou melhor, texto do Muniz, que tem me provocado. E aí aqui ele discute, né, a questão do oculto, do segredo, e como o segredo e o oculto, né, fazem um contraponto à obsessão pela verdade, a obsessão por descobrir as verdades, a produzida pelo Ocidente, né? E como esse segredo, por exemplo, é experimentado nos terreiros, nos possibilita uma outra relação, um outro tipo de entendimento no contexto da vida, né? É uma provocação maravilhosa, assim, né? Tu trocar uma relação que não se pauta pela busca da verdade, mas sim pelo mistério, pela não resposta, pela não elucidação. Pá, é uma problematização que bate de frente com o mundo ocidental da razão positiva, que vai cair tudo com todas as suas nuances até onde a gente está. E, por último, o Fascismo da Cor, do Muniz Sodré, bem, que está problematizando conceitos, discutindo a perspectiva de que o racismo no Brasil ele é um processo, ele é um modo de existência que é alimentado principalmente pelas formas de subjetivação, pelos processos de subjetivação, tá?
Muniz Sodré. Estou muito com a Denise Ferreira, que agora, né, há não muito tempo, teve a sua tese de doutorado traduzido para o português, com seu livro Homo Modernos, que é um livro muito, muito, muito importante para a gente discutir formas de enfrentamento. Olha, aí tem um lugar importante. O que a Denise está propondo é como que a gente pode enfrentar esse mundo que produz violência com a negritude, contra as pessoas negras, sem assumir, sem ocupar o mesmo lugar na produção, na invenção desses seres. O que ela quer dizer? Como que a gente faz para lutar contra a opressão, a violência, a desumanização? Não vou usar desumanização. Não vou usar desumanização. O que a gente faz para lutar contra a violência, contra a extrema violência, né? Voltada às pessoas negras, de um modo que a gente, para enfrentar essa violência, não se torne o homem moderno só que com a pele preta. Pá, será que eu consegui? Olha a viagem dela. Ela vai, no seu livro, discutir que, inclusive, as esquerdas e muito dos movimentos, porque eu estou generalizando, não estou falando do movimento negro brasileiro, estou falando movimentos enquanto gesto geral, gestos gerais, gesto geral. Como que a gente faz para enfrentar, para problematizar tudo que é produzido pelo Ocidente, pela branquitude tóxica, por todo o pensamento filosófico da Idade Média, modernidade e agora contemporaneamente, na luta contra as violências, sem que, para isso, precisemos assumir o mesmo lugar desse homem, dessa figura moderna, só que com a pele preta. É uma discussão densa, sociológica, filosófica. E isso tem me dado muito para pensar. Muito para pensar, e eu vou voltar lá no final. Tenho me alimentado muito das questões produzidas pela campo de pensamento chamado afropessimismo. E aí eu tomo como exemplo aqui hoje o Frank Wilderson e o Wilderson III. Eu acho que tem um B, acho que é Frank B. Wilderson III, que tem uma produção que vai tratar do afropessimismo, e para não ser muito longo, o que o afropessimismo vai dizer? No final das contas, entre os oprimidos, o negro, a negra, sempre vai estar em extrema desvantagem. Super resumidamente, olha como é que ele chega como é que ele começa a pensar isso, citar. Ele conta a relação dele com uma outra pessoa, um amigo, que não negro, né, do Oriente Médio. E ele pensava, essa pessoa tem os mesmos problemas que eu, não é negro, mas tem os mesmos problemas que eu, passa pelas mesmas violências. Estamos no mesmo lugar no mundo como oprimidos, até que esse amigo conta uma história para ele, e aí vai lá ler, quem não leu ainda, conta uma história para ele e, fazendo tradução livre, diz assim, só o que faltava, né? É uma passagem numa fronteira que esse amigo vai ter que passar, e ele diz assim, só o que faltava agora um negro me revistar. E aí o Wilderson diz, olha aí, até entre os oprimidos a gente tem um lugar de minoridade. Então,
E aí o Wilderson começa a produzir um pensamento a partir da ideia que racismo acontece entre os humanos. O afropessimismo vai tomar como referência que negros e negras não são humanos, estão em outro lugar. E, a partir dessa ideia de não lugar, de não existência, o afropessimismo propõe, sugere um campo de ideias que entre elas está não acreditar na possibilidade que no mundo ocidental contemporâneo exista um caminho de não produção de violência contra as pessoas negras. É uma patada o afropessimismo. Tenho pensado, tenho tomado como referência. Tenho pensado bastante com José Carlos dos Anjos, professor, doutor José Carlos dos Anjos, sociólogo, professor da UFRGS. E eu vou dar como exemplo um livro, um texto dele chamado Brasil, uma noção contra as minorias. Uma nação, vou repetir. Brasil, uma nação contra as minorias. O que o dos Anjos faz? Ele toma o contexto do terreiro para discutir, primeiro, como o Brasil, enquanto país, desconsidera esse lugar de multiplicidade, de potência de vida, de diversidade, né? Mas vai discutir como que esse lugar produz formas, modos, possibilidades de existência ricos, potentes. E aí ele faz uma discussão dessa relação, dessa produção de pensamento, dessa produção de existência, dessa produção de vida que acontece nos terreiros como uma possibilidade de produção de pensamento sobre o viver e como que o Brasil, enquanto nação, se relaciona com isso e descredita isso. E, por último, um livro que está me acompanhando o ano todo, que é Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, do Osmundo Pin. Olha só o que o cara faz. O Osmundo Pin é sociólogo, né? E aí ele vai para os Estados Unidos e aí lá ele percebe, e foi estudar, né? Lá ele percebe que a produção de pensamento e a atuação política de enfrentamento às violências contra as pessoas negras se dá com pouca referência à África. Qual é a referência americana? Não vou dizer americana. Não vou dizer americano. Americanos somos todos, né? E aí você já conhece essa discussão. Os estadunidenses, os negros e negras estadunidenses, tomam como referência para produzir a discussão e a luta a escravidão. E ele ficou, né? E ele começa a tomar contato com isso e perceber que, na América Latina, em especial no Brasil, a referência para produzir esse enfrentamento é a partir de África, né? Eu mesmo aqui já falei algumas vezes em terreiro, né? Então ele vai produzir um livro que vai discutir sobre modos de produção de vida, de modos de existência e de enfrentamento a partir de dois lugares. Um, nos Estados Unidos, desse lugar da não existência do escravo, e do Brasil, que é a referência à África. E ele vai tomar como referência, ou melhor, não é como referência, ele vai citar como exemplo, depois dessa discussão Estados Unidos, Brasil, ele usa a arte para dar exemplos dessas referências. Ele vai tomar uma festa popular, o Negro Fugido, lá da Bahia, do Recôncavo, para dizer
que um modo de existência brasileiro ah, de enfrentamento se dá a partir dessa relação África, aonde a ancestralidade se manifesta no corpo que dança, no corpo que canta, no corpo que toca, mas numa perspectiva coletiva, uma festa coletiva. Nessa festa, o Negro Fugido, inclusive a história é recontada. E os negros, numa perspectiva de festa popular, reinventam a história e vencem a escravidão. Estou super resumindo o livro para dizer para vocês com quem que eu tenho andado para pensar a minha luta antirracista, né? Que quer enfrentar, quer bater de frente com as violências produzidas pela negritude. Certamente estou lendo outras coisas, mas isso é o que está hoje, não sai da minha mesa para a gente conversar, para eu estudar, para eu escrever. Então, vou botar umas pilhas para a gente pensar. Primeira coisa, provocado por todos eles, e em especial por Osmundo agora. Por Osmundo, pelo afropessimismo, né? Por todos, aqui não é por um só. Uma constatação muito importante. Primeiro, quando negros e negras descem do barco, não são mais humanos. Saca só? Essa é uma constatação, é um entendimento muito importante. Quando negros e negras são tirados de África, colocados no barco e fazem a travessia, ao descer do barco, não são mais humanos. E aí tem uma discussão importante. Vou dar um outro exemplo que é dado pelo Osmundo no livro. Que é o seguinte: judeus entram no holocausto judeus e saem do holocausto judeus. As pessoas africanas, olha como é que eu estou dizendo, as pessoas africanas que entram no barco, descem do barco negros e negras. Coisas não humanas. Isso é um ponto importante. Mercadoria. Posse. Primeira coisa importante. Como que a gente pode pensar, né, formas de enfrentamento a partir do convite de todas essas pessoas que eu citei? Primeiramente, lembrar que a violência contra as pessoas negras não diz respeito, pelo menos, somente à cor. O enfrentamento é a ideia de desumanização e aos modos de existência, aos modos de ser e estar no mundo. E aí, gente, não é uma questão de aceitar as pessoas sem a possibilidade de que esses jeitos de ser sejam
entendido como possibilidades de viver. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente estabelecer um lugar. Não é só a cor da pele. A gente está falando de entendimentos que não são monoteístas, está falando de entendimentos que estabelecem outro tipo de relação com a natureza. A gente está falando de entendimentos que estabelecem um outro tipo de relação com a corporeidade. A gente está falando de entendimentos que estabelecem um outro tipo de relação com o gênero, com a sexualidade, para ficar nesses aspectos. Produzir o enfrentamento às violências é discutir sobre a possibilidade de experimentar situações desejáveis para o viver. Quando a gente está dizendo, se quiser, eu estou tentando evitar a palavra racismo, principalmente em função dessa provocação que eu trouxe para vocês a partir do afropessimismo, da antinegritude, que é um outro lugar importante que eu não vou tratar hoje, né? O que eu estou propondo para vocês? É que a presença negra afrodiaspórica leva para o mundo a possibilidade de que outros processos de relação, de convívio, de produção de ser e estar sejam experimentados. Então, qual é um dos motes do mundo ocidental, do mundo do capital, do mundo liberal, né? Na sua parceria, né, filosofia e religião, né, em especial o cristianismo, né, se produziu uma ideia sobre o ser. E essa ideia sobre o ser foi chamada de humanidade. Ao produzir uma ideia sobre o ser e de humanidade, se elege uma referência, um denominador comum, a base para entender quem são esses seres e quem é essa humanidade. E essa referência é branca e é um homem. A partir de um entendimento filosófico que, ao longo da história, vai produzir uma ideia de consciência, né? Mas principalmente a ideia de consciência vai ser rebatida, né? Mas principalmente um eu entidade, um eu, um treco duro que se relaciona com o resto a partir de si e produz o entendimento a partir, eu não estou conseguindo achar a palavra assim para dizer, mas entidade, uma entidade fixa, né, desse eu. As produções de vida, as experiências do viver ocidentais se baseiam nessa entidade masculina, heteronormatizada, né? E essas experiências são balizadas, elas são fundamentadas na perspectiva de que como é que eu vou dizer? Os processos de subjetivação alimentem este eu e tomem como partida, início e fim, essa entidade. Com todas as mazelas e todas as cobranças do mundo liberal e capitalístico, né? Então, um mundo que toma como referência as experiências
dessa espiritualidade e dessa filosofia para produzir modos de produção de bens, de trabalho, escolares, de educação, artísticos, familiares, né? E todas essas possibilidades passam por uma referência de produção de pensamento filosófico, né? Grego-romana, greco-romana, né? E desconsideram outras possibilidades de relação com o mundo, outras possibilidades de entendimento, outras possibilidades de produção de perguntas para e com o mundo. O que tem acontecido de forma intensa no século XX agora? É a problematização de que essas produções de pensamento não dão conta da diversidade humana. E mais do que isso, ao não dar conta da diversidade humana, o fizeram isso através da arrogância de dizer que quem não pensava como o Ocidente era atrasado, não era humano, não pensava. Basta ver aqueles títulos de pré-história, pré-filosofia, ainda não é sociedade, por aí afora. E aí o que acontece? Nasce uma possibilidade de produção de pensamento, né? Que toma como referência, alguns casos, a África e outros casos, o povo afrodiaspórico, que apesar de toda a violência, de todo o esmagamento, de toda a produção de morte, produziu modos, possibilidades de existência. E aí eu quero dar alguns exemplos. Vou começar com o jazz americano, quero falar da capoeira, quero falar do quilombo, quero falar do negro fugido, quero falar dos pensadores e pensadoras negros e negras, né? Que, apesar disso, reinventam mundos, reinventam a África, reterritorializam modos africanos de ser e estar. O candomblé, uma reterritorialização. O batuque no Rio Grande do Sul. O samba. A capoeira. Saca a capoeira? A capoeira é uma luta, dança, jogo. Vocês conhecem outra forma de luta que não seja marcial? Porque todo mundo sabe que lutas marciais são lutas. O que são lutas marciais? A capoeira não é marcial. Ela é de ginga. Ela é de jogo, de musicalidade. Você já pararam para pensar na potência disso? Uma luta que não é marcial, ela é artistada. Já pararam para pensar na multiplicidade que é um terreiro de candomblé, de batuque, aonde a relação com o espiritual se dá pela música, pela cor, pelos cheiros, pelos gestos, pela comida, pela relação com o tempo que passa a não ser linear, a partir de uma relação com aqueles que estão no passado, que se fazem presentes e discutem o presente. Vou dar aqui, vamos pensar, já falei do jazz americano, que pega a música ocidental e toma a sua experiência, vou chamar aqui de, não sei, sem aspas, vou chamar de ancestralidade, e produzem uma música inédita que toma a improvisação como principal mote. Terreiro, o quilombo, uma organização social que
toma como referência a busca por uma relação onde a hierarquia não seja sinônimo de opressão e de violência. Pá! Falei terreiro, capoeira, quilombo, jazz, negro fugido, o passinho, saca? E aí eu quero pegar o passinho, quero pegar o negro fugido, quero pegar o funk carioca para dizer de como, através dessas expressões, aí isso que eu estou propondo é muito Osmundo Pinho, que me convidou, que me jogou na parede quando ele coloca essa discussão aonde esse corpo negro que inventa modos, dança, música, reconta histórias, produz enfrentamentos, produz luta, produz resistência contra os valores de sexualidade, de gênero, né, de étnicos, e produz, através da musicalidade do corpo, do pensamento coletivo, formas de enfrentamento. Sabe como é que Osmundo Pinho chama isso? Cenas de rebelião. Essas cenas de rebelião onde o povo negro canta, dança, toca e, ao fazer isso, coloca em xeque os valores morais ocidentais, familiares, no mundo contemporâneo. Me arrisco a dizer que a capoeira, o quilombo, a festa do negro fugido, o passinho, o jazz, são possibilidades de enfrentar, de produção de um ser que não é o ser moderno ocidental, que é a discussão da Denise. Como enfrentar, lutar, bater de frente, sem que a negridão seja entendida como uma versão desse homem, mulher ocidental, forjado na perspectiva filosófica e religiosa do mundo que produz um ser, entidade. E aí, eu quero dar um exemplo disso que eu estou falando. Todos os exemplos que eu dei foram coletivos, né? Aí, saca só, a gente fica na ânsia de exaltar a força negra, né? Convida um super músico negro que se veste com bata, que tem cabelo black para falar de música, né? Para falar das questões raciais. E a fala dele é assim: eu, desde criança, toco, eu tenho ouvido absoluto, eu fui elogiado pelos melhores professores, eu fui tocando assim, fui descobrindo isso, eu conheci aquilo, eu ganhei o prêmio tal, eu compus a música tal. Saca onde que eu estou tentando chegar? A luta que eu estou propondo de tomar como referência a experiência negra, a experiência afrodiaspórica negra, que se pauta pelo exercício de uma possibilidade de existência no mundo a partir da coletividade. Um terreiro é um exercício de coletividade, de relação. Um eu nunca é um eu entidade, é sempre um eu de relação, de troca. Eu me faço presente no mundo numa alquimia, numa troca, numa relação sempre com os outros. Saca esse lugar que a Denise está chamando a atenção? Do risco de a gente criar um negro, uma negra, que é um homus moderno só de pele preta, que toma o eu como referência,
e produz uma relação com o mundo a partir desse eu instagramizado, que desconsidera o que o José Carlos dos Anjos propõe num lançamento de olhar para o pensamento que se produz no terreiro, e que desconsidera que toda a produção, que toda a elaboração desse ovos moderno, dessa humanidade, né? Ou foi feita, ou melhor, foi feita desconsiderando todos os processos, entendimentos e modos de subjetivação daquilo que não é branco. A Denise, o Osmundo, o dos Anjos, o Wilderson, vou criar aqui uma relação entre eles, dizem assim, ó, a gente quer fazer parte da humanidade porque eles criaram a humanidade e já não nos colocaram. Agora a discussão é, gente, a gente não quer fazer parte da humanidade. A gente está produzindo outro modo de existência, outro modo de relação, outro modo de entendimento sobre o ser e o estar. Como que a gente pode aprender com isso? Eu tenho pensado que um deles, que agora no nosso caso é um modo acadêmico, é como que a gente pode minar, né, bagunçar o mundo acadêmico a partir dessa perspectiva. O que eu posso tomar da Denise para problematizar o Homos Modernos? O que eu posso tomar do afropessimismo, do Wilderson, para problematizar, para pensar essa desumanização, essa morte, né? Direcionada aos não-negros? Como é que eu posso tomar a referência à África, a partir de Osmundo Pinho, né? Para pensar o mundo acadêmico? Como é que eu posso tomar as problematizações de José Carlos dos Anjos, né? Para produzir possibilidades de encontros, de aulas, de escrita que baguncem a academia, que minem o mundo acadêmico com exercícios de coletividade, com exercícios de negritude, com ritmo, com possibilidade de pensar um mundo numa outra relação com a natureza que não essa que coloca aquela humanidade, essa humanidade, que coloca a humanidade numa relação superior e hierárquica aos demais seres no mundo, por exemplo. Eu acho que é isso que eu gostaria de conversar, né? Minha principal provocação: como a gente pode enfrentar, como é que a gente pode lutar as batalhas a partir do pensamento negro, a partir do pensamento afrodiaspórico, a partir das possibilidades de existência que são calcadas a partir de uma outra relação com a natureza, de uma relação da espiritualidade que toma como referência o exercício de coletividade, o exercício de diversidade em relação ao gênero, à sexualidade, que toma a música, que toma a comida, o cheiro, a cor, o gesto, né, como possibilidade de produção de pensamento, enfrentamento político, enfrentamento estético, né? Não tenho dúvidas hoje que o enfrentamento estético é uma forma de atuação política importante para a gente tratar do que tem sido ao longo da história, né, motivo de morte de homens e mulheres negros. Então, o meu convite é: vamos bagunçar a academia a partir de escritas coletivas, a partir de escritas estéticas que tomam como referência a negritude, posições políticas coletivas, e que a gente possa problematizar esse lugar
do qual a branquitude tóxica tem conduzido, né, e tomado decisões as quais precisamos enfrentar. Eu quero agradecer ter estado aqui, espero que eu tenha contribuído.